Olá, amigos da TV Impacto e do Jornal O Impacto. Estamos de volta hoje com você e de uma forma diferente, fazendo uma visita aqui ao Sindicato dos Urbanitários Regional aqui em Santarém. O nosso diretor, que representa naturalmente a categoria aqui na região, é o nosso convidado de hoje. O Narciso vai falar conosco. Narciso, é um prazer tê-lo aqui no nosso jornal O Impacto, na TV O Impacto, e agradecendo a gentileza de receber aqui, inclusive nesse auditório que, conforme o internauta está vendo, é um espaço realmente muito agradável. Então, parabéns aí pelo espaço, pela estrutura aqui que nós conhecemos do sindicato, e esperamos que nessa nossa conversa nós possamos levar aos nossos cidadãos, através da TV Impacto do Jornal Impacto, as informações necessárias sobre esses assuntos que envolvem nessa área. Por exemplo, vamos conversar sobre essa possível, que uns chamam que é privatização do serviço de abastecimento de água, com a saída, provável saída da Cozampa aqui de Santarém. O que é que você pode nos explicar sobre isso? Bom, primeiramente eu agradecer a oportunidade da gente recebê-los aqui, né, que o espaço da entidade é um espaço aberto não só para a categoria, mas para toda a comunidade de Santarém. Né? Quem solicita o nosso espaço tem que estar sempre apto a receber. Em relação à questão do saneamento, a provável saída da prestação de serviço por parte da Cozampa no município, né, nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso, né? O governo municipal recentemente tem anunciado por diversas vezes o interesse em romper o contrato com a Companhia de Saneamento do Estado do Pará, que é a Cozampa, né? E já noticiou, inclusive já teve aprovado um projeto na Câmara Municipal que já autoriza a criar uma empresa de saneamento no município, né? Mas o que nunca nos preocupa é que a empresa que o município cria, ela não vem com a finalidade de ela mesma executar os serviços, né? Pelas próprias falas do secretário de Infraestrutura, Rogério Simões, pelo próprio prefeito, e outro dia numa entrevista em rádio, ele falou que não, que o município cria uma empresa de saneamento municipal, que é lógico, é óbvio que eu achava que seria até mais interessante, né? Mas que essa empresa iria contratar uma outra empresa para executar serviços na área através de licitação. Isso, através de licitação, para abastecimento de água, serviço de saneamento básico em si, né? Isso preocupa a gente, porque a gente sabe que a seguinte situação: nenhuma empresa privada, nenhum empresário vai investir ou vai entrar em alguma prestação de serviço se não for com o objetivo de ter lucratividade. Comércio, empresário vive disso. Eu vendo um serviço, eu quero arrecadar por ele, eu quero que ele seja bem pago, né? E isso é que nos preocupa, né? Hoje o serviço, a gente sabe, tem perfeita condições de afirmar que a Cozampa não presta um bom serviço, nós sabemos disso. Aliás, quem mais já brigou, quem mais tem denunciado sobre as questões, as mazelas que a Cozampa tem pela prestação de serviço dela, a própria entidade. Tem várias ações no Ministério Público do Estado, no Ministério Público Federal, em relação às prestações de serviços que são feitas, né? Mas nós entendemos que água é um bem essencial à população. Ninguém vive sem água. Eu posso ver sem energia elétrica. Água é vida, né? Água é vida. Eu não vivo, nenhum ser humano sobrevive sem água. Então, água é um direito público para a nossa entidade. Água é um direito público universal e inalienável, né? Ninguém pode viver sem água. Agora, diz uma coisa, Narciso, é que atrás, um pouco mais atrás, muito se falou de que o governo do Estado estaria sucateando a Cozampa para poder motivar uma privatização dela. É isso? Sim. Como aconteceu lá atrás também com a CELPA, né, que foi privatizada. E eu te pergunto, esse procedimento agora do município não seria também uma forma de privatizar? Bom, olha, é o que a gente percebe, é o seguinte: o que vem acontecendo com os governos, tanto nas esferas estaduais, municipais e federais, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de Estado, quanto menor tiver a presença do Estado
na prestação de serviços, melhor fica para o privado. O Estado se exime daquilo que era obrigação dele, oferecer um bom serviço de saneamento, um bom serviço de saúde, um bom serviço de educação, né? O Estado começa a se retirar e entrega isso para a iniciativa privada. Recentemente o prefeito aprovou um projeto de lei aí que terceiriza a administração da escola municipal e já lançou o edital. Ou seja, ele retira a presença do Estado, no caso o município, ele se exime dessa responsabilidade e entrega isso a terceiros, né? Ele entende que isso é a melhor forma de administrar. Eu não sei te afirmar se é ou não, né? Porque quando ele apresentou esse projeto, ele dizia que o município gasta 2,5 milhões com o hospital municipal e agora vai gastar 5 milhões com o privado. Eu não entendo qual é a grande vantagem que teve, né? Sim. Né? A mesma coisa que aconteceu com a Cozampa. Ao longo dos anos, a Cozampa vem sofrendo falta de investimento. A gente sempre afirma, nenhum setor público funciona se não tiver 3 situações: investimento, planejamento e gestão. Sem isso, você pode ser o melhor órgão que for, até privado, não vai funcionar. Nós não temos investimentos, nós não temos planejamento das nossas ações e muito menos gestão. Se você for colocar hoje, eu não tenho nada contra quem são os gestores da Cozampa, contra ninguém que quer que seja. Mas se você for conferir ao longo dos últimos 20 anos, aí, 15 anos, 20 anos até, quem é que assume a direção dessa empresa o tempo todo? Tanto aqui como no Estado. É só indicado político. Não tem ninguém da empresa, não tem ninguém de carreira, não tem um engenheiro. Só aqui em Santarém eu vou fazer 10 anos. Eu já tive aqui um coronel reformado da PM como gestor. Eu já tive o quê? Um aposentado do Banco do Brasil, salvo engano, né? Um empresário da noite, que hoje é vereador, né? Nós tivemos um que mandaram de Belém, que não conhecia a região de forma alguma. Nós já tivemos gente do INCRA, e agora nós temos um sociólogo, né? Na gestão. Eu pergunto, quantos desses realmente entendem de saneamento para poder trabalhar na área de saneamento? Tem uma questão aí que eu gostaria logo de abordar também contigo, Narciso, é que se fala sempre que a Cozampa ela tem um déficit, quer dizer, ela não arrecada o suficiente para a sua sobrevivência. E quem injeta para cobrir esse restante, as despesas e tudo, é o governo do Estado. O governo do Estado. E eu te pergunto, nesse caso aqui, vocês têm, digamos, como entender de que uma empresa que vem monopólio, ela vai conseguir acabar com essa inadimplência? Como é que... Olha, esse é o grande desafio do saneamento. É você trabalhar conseguindo arrecadar e se manter. Nenhum órgão público, nenhuma empresa pública, ela vive para ter lucratividade. A gente sempre coloca isso de cara. Não. O que a Cozampa precisa ter é arrecadação suficiente para ela reinvestir o dinheiro e prestar cada vez melhor um serviço de qualidade. Melhora de serviço, ampliação de serviço, porque cresce a demanda, né? Justamente. A água, ninguém nunca para de crescer a demanda. A população cresce, aumenta a demanda de água. Uma empresa privada que entra, eu já te disse disso agora no início da entrevista, não tem empresário que não entre para ter lucratividade. Ele só vai atuar aonde tem arrecadação. Esqueçam qualquer empresário que vai querer atuar em área de periferia ou vai querer atuar numa comunidade que tem um microsistema que não dá lucratividade nenhuma, que não tem arrecadação, ninguém vai querer entrar. Ou quem mora lá na periferia, lá dentro do Santarenzinho, onde não tem expansão de rede ainda, onde a rede é maior parte clandestina, tu acha que onde não tem arrecadação, ele vai querer atuar? Eu não afirmo com toda certeza, não vai atuar como nas grandes cidades brasileiras. E aproveito para te perguntar o seguinte, já caminhando aí para a parte final da entrevista, mas já tem muito o que falar. Qual é a posição do sindicato, dos urbanitários em relação a isso? Vocês pensam em fazer algum movimento, fazer uma espécie de ações para esclarecimento da sociedade? Qual é a ação que vocês pretendem fazer ou estão fazendo?
Olha, os sindicatos urbanitários, ao longo desses anos, a gente tem feito sempre tantas ações nesse sentido, de que a água é um bem essencial à vida, né? Ano passado, em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, nós fizemos o primeiro seminário sobre saneamento básico como política pública aqui em Santarém. Foi até lá no auditório da UFOPA. Foram 3 dias de encontro, né? O auditório o tempo todo lotado, o auditório da UFOPA. Esse ano, novamente, nós vamos fazer outras ações referentes a isso, né? A gente está tentando ver se consegue, aí eu vou tentar contar com o auxílio de algum vereador nosso para pautar, fazer uma audiência pública na Câmara Municipal, onde a gente deve trazer alguém para falar sobre a questão do desafio do saneamento, que é a universalização do serviço, né? A gente pretende fazer isso ao longo desse já do mês de janeiro, quando iniciar agora o retorno na Câmara Municipal, a gente pretende fazer essas ações e outras ações que a gente vai começar a fazer, ou já está fazendo em Belém e está querendo fazer novamente aqui em Santarém, justamente sobre essa questão para alertar a população sobre a questão do saneamento, a importância do saneamento enquanto política pública, né? Tá certo. Antes de encerrar, a gente também tem uma questão para abordar contigo, que eu sei que tu tem conhecimento, sobre experiências de municipalização de serviços de abastecimento de água. Inclusive, Manaus é um exemplo que temos aí. E você me dizia que não deu certo essa experiência? Olha, Manaus há mais de 20 anos que foi privatizado o serviço. A primeira empresa que pegou em Manaus, 10 anos depois, entregou para o governo do estado do jeito que estava, que nem sabia. O governo do estado novamente entregou para a mão de uma outra empresa. Recentemente, o Sinis, que é o serviço que monitora nacionalmente o serviço de saneamento no Brasil, saiu a divulgação do ranking nacional. Das 100 maiores cidades brasileiras, o ranking nacional, como é que está? Manaus é a 99ª empresa, perdendo, inclusive, ficando atrás, inclusive, de Santarém, de Belém, de Ananindeua, que são cidades ruins, né? Manaus só perdeu para uma outra cidade que eu nem estou lembrado qual é o nome aqui, né? Ou seja, o serviço lá que foi feito há mais de 20 anos, até agora não funcionou, né? Manaus não conseguiu expandir 1 metro sequer de rede de saneamento, tratamento de esgoto. Não tem, não existe, né? Eu falo recentemente o seguinte, que se for ver o preço da tarifa de água em Manaus, custa 4, 5 vezes maior que a tarifa de água, o metro cúbico de água de Manaus, do que aqui em Santarém. Contando com uma situação. Se for em Manaus, se for beber um copo de água, se tu apagar a água da torneira, tu não vai beber. Porque a água não presta para beber. Tá? É que não consegue tirar aquela cor da água, que fica meio turba, né? A turbidez eles não conseguem tirar. A água, e geralmente em Manaus, quando ele vai usar, ou tem um poço cavado separado, ou então ele bebe água mineral mesmo, né? Recentemente eu vi uma entrevista aqui do senhor Rogério Simões, secretário de Infraestrutura, não é isso? Eu vou corrigir o nome, é Daniel. É Daniel Simões? Daniel Simões, em que ele disse que o povo santareno já tem o costume de pagar mais de 100 e poucos reais de água, porque paga 30 e poucos reais de água de tarifa, mas gasta 100 e poucos reais comprando água mineral. Eu, sinceridade, eu queria poder ter 100 e poucos reais mensais para gastar de água mineral, que eu não tenho. E mesmo assim eu não pagaria, porque na nossa cidade, assim como estou do estado do Pará, eu quero que você me aponte qual é a água mineral que nós temos aqui, que nós não temos. Recentemente teve uma pesquisa feita pelo UFPA lá em Belém, que nenhuma das nossas águas minerais eram aptas para o consumo humano, tinham um pH ácido muito alto. E por incrível que pareça, a água que era abastecida pela COSAMPA lá em Belém estava dentro dos padrões para o consumo humano, né? Bem, e eu, antes de fechar agora, Rafael, tenho uma pergunta aqui que eu sei que esse assunto vai movimentar a cidade. Porque nós temos hoje 12 estações de tratamento que foram construídas pelo governo federal, uma fica lá no bairro do Mapiri, não é isso? E a outra Uruará. E eu te pergunto, tu como representante aqui da categoria, o povo de Santarém está aguardando ansiosamente que as residências sejam interligadas com serviço de esgoto, tratado, está com muita expectativa, mas muitos me perguntam se vai pagar por isso. E agora você explica se realmente paga e se já tem residências interligadas a essas duas redes. Olha, vamos responder do final para o começo. Só existe o bairro do Residencial Salvação, que é ligado à rede de esgoto, e o Atacadão, que é onde inaugurou a Fernando Guilhom,
ele exigiu, para poder se instalar aqui, que ele fosse interligado a uma rede tronca-coletora de esgoto. Né? Foi exigência dele, senão eles não iriam se instalar. O restante da cidade não está interligado. O restante da cidade não está interligado. Nós temos uma malha de esgotamento sanitário aí, está espalhado pela cidade de Barra do Mapiri, Esperança, salvo engano, ainda tem que... Bem, quando vem a conta de água, tem lá estabelecido o quanto do consumo, tá. Eu te pergunto, quando a residência for interligada ao sistema do esgoto tratado, vai aumentar mais uma taxa? Vai. E é isso que a população não sabe. A população não sabe disso, né? Quando você consome água, digamos, vamos dizer que a tua água lá está tarifada em 15 metros cúbicos. O valor, salvo engano, da tarifa da COSAMPA está R$16,80. Então, R$ 1,62 é a tarifa mais barata do país por metro cúbico de água. 1 metro cúbico de água significa 1.000 litros, é uma caixa de água de 1.000 litros, né? Salvo engano, a franquia aqui é que dá R$16,80, é para te ter um consumo de 10 metros cúbicos de água. Como é de cobrado 20, consumindo ou não, você é cobrado R$32 de tarifa de água, é a média que é cobrada da grande população, né? Digamos que você consumiu, tem lá, os 20 metros cúbicos de água, né? Aí vem de esgoto, mas vou pagar a conta de esgoto. Pela tarifa da COSAMPA, salvo engano, eu posso estar equivocado, é 60% do valor da água. Que vai acrescentar, lá na conta de água, né? Porque ela vem vinculada, né? A conta de água é vinculada. É vinculada. E tem uma outra coisa, pela legislação, pela lei 11.445, se por um acaso passa a rede tronco coletor de esgoto na frente da tua casa, tu não tem opção, pode ser opcional me interligar ou não o sistema. Não, tem que interligar. Você tem que interligar o sistema, porque você não pode jogar o esgotamento ou jogar contaminando o lençol, fazendo aquelas fossas sépticas, jogando, ou jogar onde? Na meio da rua, como grande parte em Santarém, você sabe que o esgotamento é a céu aberto, né? Quem lava suas mãos, toma seu banho, hoje em Santarém, a grande maioria não tem nem sumidouro. Joga diretamente na calçada, joga no meio fio, né? E que não é correto. Bem, a gente agradece aqui mais uma vez a sua gentileza de nos receber, a TV Impacto e o Jornal Impacto. Tenho certeza que os esclarecimentos foram muito importantes, principalmente em se tratando desse assunto que é uma mudança, né, de uma cultura, né? Porque o costume é um e tem que ser a mudança. Muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Olha, a última vez que a gente teve um diálogo, não foi nem um diálogo, eu tive numa coletiva que o prefeito fez a imprensa lá na sede da prefeitura, né? Que ele justamente anunciou a questão do saneamento, né? Que o município tinha interesse em romper o contato com a COSAMPA e já naquele momento ele apresentou 4 empresas que estavam interessadas em assumir o saneamento no município de Santarém. Uma é a AEGEA Soluções Ambientais, que atua aqui em Barcarena com o nome de Água de São Francisco, é uma empresa de São Paulo. Ele apresentou uma empresa que atua em Goiânia, né? É uma empresa que é ligada ao grupo Norberto Odebrecht, né? Apresentou uma outra empresa que atua no Mato Grosso, que é ligada ao grupo OAS, né? E apresentou uma empresa que atua em Petrópolis, cidade serrana do Rio de Janeiro. Foi a empresa que ele mais enfatizou em colocar, que ele achou interessante, visitou lá, que é muito bom o serviço, de prestação de serviço lá que existe na cidade serrana do Rio de Janeiro, de Petrópolis, né? Que é chamado Águas do Imperador. É uma empresa que atua... O nome é bonito. O nome é bonito, né? Só que o valor que ele deu da tarifa seria de R$ 2,62, daria R$ 26,20 por mês. Só que ele esqueceu de enfatizar para a população lá que isso é a tarifa social. Se tu consumir 10 metros cúbicos de água por mês, tu tem até isso. É igual como é na Celta. Consumir até tantos quilowatts, tu tem direito a essa tarifa social. A partir daquele consumo, já era. Ele esqueceu. Aí o hidrômetro continua rodando. Isso. E ele esqueceu de falar o seguinte, que depois que você extrapolar o limite da tarifa social, o valor da tarifa ela passa para quase 3 vezes maior do que a tarifa normal, né? Ela pularia de 2,62 para 6,22.
né? E esqueceu de falar mais ainda, que o esgotamento sanitário lá também é que nem aqui, teria que ter, né? A empresa vai atuar para cima disso, né? É 100% da tarifa de água. Né? Bem. Ele esqueceu de somar tudinho. Quando somou, daí eu me lembrei da Daniel Simões, que realmente paga 100 e pouco, porque se somar tudinho em Petrópolis, dá 100 e pouco reais por mês para quem tem tarifa social. Né? Ele só esqueceu também de fazer uma relação. A cidade serrana de Petrópolis, ela tem uma temperatura média anual na ordem de 18 a 21 graus. Aqui é 38. Existe uma relação muito grande entre tem que tomar muito mais banho, né? Isso, tomar muito mais água, né? E também a renda per capita de Petrópolis, Rio de Janeiro, que chega a R$ 1.200. Em Santarém, a renda per capita não chega a R$ 400, é R$ 352. Tá bom. Aí, isso é que a gente pergunta, que o poder público deveria explicar para a população quais são os prós e os contras de uma situação dessa, né? O que é que nós queremos? Nós queremos um serviço de qualidade e eficiência, todo mundo quer. E nós entendemos que o serviço público, o poder público, ele pode continuar a fazer esse serviço. Ou seja, pelo Estado, ou seja, o município. O município, de repente, pode criar uma autarquia municipal e prestar o serviço com qualidade e eficiência. Em nenhuma cidade do mundo, até hoje, onde o poder público assumiu abastecimento de água, deu certo. Paris é o exemplo mais emblemático que nós temos. Paris, na França, onde estão as maiores empresas de venda de água do mundo, a Sonel Lejou, a Soez. Paris teve que retomar o serviço porque não prestou. Depois de 50 anos, não deu certo, não conseguiu universalizar e nem tornar um preço mais acessível à população. Berlim, na Alemanha, foi outra coisa. No próprio Estados Unidos, que é o chamado berço do capitalismo, né? 80% do serviço de saneamento nos Estados Unidos é público. Aliás, o próprio FMI já diz, aonde assumiu o centro privado, não tem condições de assumir, porque é um serviço essencial, ninguém vive sem água. O empresário que entrar, meu amigo, como eu já falei antes, ele vai querer lucro, ele vai ter um monopólio. Se você tiver um poço na sua casa, quem tem o direito de exploração daquele poço não é tu, não. É a empresa que assumiu o serviço. Ela vai cobrar, não tem jeito. Tá certo. Na Argentina, durante a Guerra da Água, que as pessoas não comentam, a empresa queria cobrar pela água da chuva que caía, a pessoa captava nas suas biqueiras, queriam cobrar. Teve lá a chamada Guerra da Água, teve que retomar o serviço e acabou. Né? Tá bom. São exemplos que a gente tem no mundo e que a gente segue na contramão da história. Ok. Tá? Nós agradecemos mais uma vez. É isso aí. É a TV Impacto, o jornal O Impacto, sempre procurando levar a melhor informação para o cidadão.